Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto da rede municipal. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro. Isso, já estamos no mês de setembro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 11. Sabe o que nós vamos trabalhar, meus queridos? Figuras geométricas. Olha só, nós vamos trabalhar os polígonos. E aí nós vamos reconhecer, vamos nomear, vamos comparar, polígonos. Vamos trabalhar também os sólidos geométricos, E aqui nós destacamos os prismas, as pirâmides, cilindros e cones, onde nós vamos também comparar, os atributos aí dessas figuras. Olha só, quando eu falo de figura plana, que são os polígonos, Por que são figuras planas? Porque estão em um plano só. Nós vamos entender isso com umas imagens que eu vou colocar para vocês, tá certo? Nós vamos observar essas figuras aqui e aí eu quero que nós vamos descobrir dentre essas figuras quais delas são polígonos, Algumas aqui são polígonos e outras não são, e a gente precisa descobrir isso. Na verdade, essa era a dúvida de duas alunas, a Ana e a Luísa. Elas foram estudar para uma avaliação e na avaliação estava lá que elas teriam que estudar os polígonos. E aí elas não lembravam mais quais eram as características dos polígonos. E elas tinham essas figuras para analisar. Então, nós vamos ver que conclusões, que elas foram chegando após analisar as figuras. Observem e acompanhem comigo aqui a conversa das meninas. Então, a Ana disse: polígono é uma figura fechada pelos lados. E a Luísa concluiu: mas os lados são segmentos de reta. Polígono é a região plana limitada pelos segmentos de reta. Então fica melhor assim. Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta. Temos que observar que esses segmentos de reta se encontram nos vértices, mas não podem cruzar-se. Olha só, que observações interessantíssimas que as meninas fizeram. Então, o polígono, ele é uma figura fechada. Aí eu já sei que, esse daqui não pode ser polígono. Por quê? Porque ele é uma figura aberta, tá certo? É uma figura fechada. E ela é limitada, Ela é formada por segmentos de reta. Então, essa figura que tem essa parte arredondada poderia ser um polígono? De forma alguma, porque é somente segmentos de reta. E depois elas ainda concluíram que esses segmentos de reta, eles se encontram nos vértices, não é isso? Mas eles não podem se cruzar. Então, eu tenho mais uma figura aqui que não pode ser um polígono, que é essa. Porque se cruzam, Os segmentos de reta que se cruzou. Então, me restou, 1, 2, 3, 4. Essas 4 figuras são polígonos, porque são figuras formadas por segmentos de reta, Então, não tem nenhuma parte curva, fechado, Que não se cruzam. Essa é a definição para eu descobrir se uma figura é polígono ou não. E aí, nós vamos ver, que os polígonos, eles vão ter outras características, eles podem ser classificados de acordo com o número a quantidade de lados que eles possuem, a quantidade de ângulos. Agora sim, nós vamos ver, algumas características, e nome desses polígonos. Eu coloquei aqui 4 exemplos de polígonos quadriláteros. Quadriláteros, por quê? Exatamente porque eles possuem 4 lados, todos esses. Esse é o quadrado, esse é o retângulo, esse daqui é o trapézio e o paralelogramo. E aí tem um outro detalhe, uma outra característica importante aqui em cada um deles. O quadrado e o retângulo, eles são formados por
4 ângulos retos. Lembra lá quando nós estudamos ângulo? Ó, aqui o ângulo reto, ó. Então, o quadrado e o retângulo, eles têm 4 ângulos retos, tá certo? E o trapézio? Ó, ele vai ter ângulos agudos e obtusos, né? Que são os mais fechadinhos ou mais abertos. Também o paralelogramo. Não tem ângulo reto, ele tem ângulos agudos e obtusos, não é verdade? Também tem 4 ângulos, porque eles são quadriláteros, porque possuem 4 lados. E como se chama, então, um polígono de 5 lados, de 6 lados, de 3 lados? Vamos descobrir? Vou colocar para vocês aqui. Vejam então, meus queridos, eu tenho polígonos com 3 lados, que são os triângulos, não é verdade? Tri, aqui quer dizer 3, então eles têm 3 lados e 3 ângulos, olha o nome, triângulo. Ó, coloquei 3 tipos aqui de triângulos para vocês. Ó, e esse daqui ele tem até um ângulo reto, tá? Ele é chamado de triângulo retângulo. Tem outros, né? Outros tipos de triângulo também. E aí o polígono com 5 lados, né? Pentágono, porque penta quer dizer 5. Olha, ele tem 2 ângulos retos, tá dando para ver aqui? E os outros ângulos, ó, os outros 3 ângulos aqui, tá bom? Temos aqui o polígono com 6 lados, que é o hexágono, ele não tem ângulo reto, ó, 6 ângulos também. Coloquei aqui com 8 lados, que é o octógono, tá? E aí a gente tem polígono até com 20 lados, né? Mas eu coloquei só esses exemplos para vocês. Meus amores, esses polígonos, essas figuras planas, eles vão aparecer também lá na figura sólida, lá no sólido geométrico. Vou mostrar uma aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um sólido geométrico, que daqui a pouquinho a gente vai estudá-lo. Mas você vai ver nessa parte aqui, o que que aparece nessa base desse sólido? Aparece justamente o pentágono, ó. Não é um polígono de 5 lados? Ele aparece nessa figura sólida que nós vamos estudar agora. Gente, a matemática, né, ela tá em tudo na nossa vida. E aí, vou mostrar para vocês aqui um exemplo, 2 exemplos, né, de sólidos geométricos que a gente pode observar na nossa casa. Um pacote de biscoito, né? 2 pacotes de biscoito. Ó, eles são sólidos geométricos, eles lembram figuras de sólidos geométricos, tá? Aí eu vou perguntar para vocês, se eu jogar no chão e tentar rolar, qual desses 2 vai rolar com mais facilidade? Esse daqui, não é? Por quê? Porque ele tem essa forma arredondada. Então, ele é um sólido geométrico que é denominado corpo redondo. Ele tem essa forma arredondada. E esse é um sólido geométrico, mas ele é denominado poliedro. E aí, nós vamos ver que ele ainda lembra um prisma, porque ele tem 2 bases, ó, a base desse biscoito, né? Desse pacote de biscoito. Vou mostrar para vocês aqui com o meu sólido, ó. Não é o mesmo formato? Isso aí. Esse sólido geométrico, ele é um poliedro, porque ele não rola com facilidade, não é verdade? E aí agora nós vamos descobrir algumas características desse sólido, que são as faces, as arestas e os vértices, né? Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices que esse sólido tem. Então, vamos entender o que é isso. Eu vou pegar aqui o cubo. Gente, tem que ter muito cuidado para você não chamar isso daqui de quadrado, tá? Isso daqui é um cubo. O sólido geométrico, ele não tá num plano só, como as figuras planas, não é? Ele tem 3 dimensões. Ele tem altura, ele tem largura e ele tem profundidade, tá? Por isso que é um sólido. Então, não vai chamar cubo de quadrado, por favor. Vamos ver quantas faces, né? Quantas arestas e quantos vértices, tá? Aqui, ó, essa parte, né? São as faces do cubo. Então, a gente vai contar. E a aresta, onde encontra, né? Onde tem o encontro de 2 faces, eu tenho uma aresta. E aqui nessa
pontinha, nessa quininha aqui, é onde se encontram as arestas. Então, eu tenho o vértice. Vamos contar? Então, acompanhem comigo. Eu vou marcar um xizinho para a gente não se perder. Faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra lá do dado, né? Ele não vai até o 6? 6 faces. Agora, vamos contar as arestas, que é o encontro das faces. Eu também vou riscar para a gente não se perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, todas riscadinhas aqui de amarelo. Então, eu tenho 12 arestas. Agora, os vértices. O vértice é onde encontra as arestas, vai ser a quininha. Então, vamos lá, ó, vou de branco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Eu coloquei um pontinho aqui, tá vendo? No V do vértice, para você não esquecer que o vértice é essa quininha, esse pontinho aqui, onde vai encontrar as arestas, tá certo? Então, cubo e o paralelepípedo, eles têm a mesma quantidade de faces, de arestas e de vértices. Agora eu vou mostrar para vocês os prismas, né? Quais são as características dos prismas? E o que eu vou fazer para diferenciar, saber se a figura é um prisma ou se ela é uma pirâmide, né? Tem que ter cuidado para não confundir. Lembra desse aqui que eu mostrei para vocês? E eu falei que essa parte aqui, né? Lembra o pentágono? Isso mesmo. Ele tem uma base, ó. Eu não coloco ele aqui em pé, ó. Eu tô colocando. Ele tem uma base. Aliás, ele tem duas bases. Base inferior e base superior. E elas são iguais, tá? As duas bases do prisma. Essas outras aqui, a gente chama de faces laterais, não é? E aí a gente pode contar, né, também faces, arestas e vértices, como a gente fez com o cubo. Esse outro aqui também é um prisma. E a base dele, ó, tem 6 lados. Como que chama mesmo lá o polígono de 6 lados, né, o hexágono? Então, esse daqui é um prisma de base hexagonal. Esse daqui é um prisma de base pentagonal. E a pirâmide, né? Qual que é a diferença? Ó, trouxe aqui uma que eu tenho em casa, é uma pirâmide. Ela tem base? Tem, só que ela tem só uma base. Ao contrário do prisma, que tem 2 bases, a pirâmide tem apenas uma. Essa é uma pirâmide de base quadrada. Posso falar também uma pirâmide de base quadrangular. Porque aqui não é base, ó. Eu vou colocar a pirâmide assim? De jeito nenhum, eu só coloco ela assim. Tem outra pirâmide aqui, ó. Aqui em cima ela tem, né, um dos vértices e uma base. Essa daqui, 1, 2, 3, é uma pirâmide de base hexagonal, tá certo? Então, diferenciando prismas de pirâmides, tá certo? Prisma tem 2 bases e pirâmide tem apenas uma base, que pode ser, né, pentagonal, pode ser hexagonal, pode ser quadrangular, tá? Pode ser triangular, enfim. Aí, meus queridos, olha só. E esses aqui? E os corpos redondos, né? E esses aqui que tem esse formato arredondado? São chamados de cilindros, os que têm 2 bases, certo? O cone é o que tem apenas uma base. A gente vê cones aí nas ruas, né? Quando tá interditando alguma rua, quando a polícia militar tá parando por algum motivo, né? Cone, a casquinha de sorvete, que também lembra o formato do cone. E nós temos também as esferas, né? O cone e o cilindro têm base. O cone tem uma base, o cilindro tem 2 bases. A esfera, ela não tem, né? Ela é toda arredondada. E aí, vamos ver aqui uma outra, né, uma outra característica e um outro ponto que nós podemos observar nos sólidos. Eu vou mostrar para vocês aqui um objeto, né,
que a gente tem em casa e que tem o formato de um sólido, não tem? Tem o formato aqui do paralelepípedo, não é isso? Quando eu pego essa caixinha de creme dental e abro, eu desmanchei ela aqui, eu abri, ó. E agora, essa figura que eu tenho aqui é um sólido? Não, não é um sólido. Ele só é um sólido quando ele tá aqui com as suas 3 dimensões. Aqui ele ficou num plano só. Então, ele se transformou numa figura plana. O que que eu fiz? Eu planifiquei esse sólido, tá? Então, quando eu vou planificar o sólido, é como se eu pegasse ele, desmontasse, né? Abrisse aqui e formasse uma figura plana. É isso que vocês vão ver lá nas atividades que estão propostas, se eu não me engano, para amanhã. Vamos dar uma conferida, então, nas atividades que nós temos para fazer? Vocês vão começar, então, na página 32, tá? Onde vocês vão colocar ali, ó, aula 11 e a data, 1º de setembro. Aqui tem, né, uma conversa entre 2 crianças. Vocês vão responder aqui 2 questões. Lá na página 33, né? Eles separaram as figuras, ó, corpos redondos, né? E aqui, corpos redondos e poliedros. Tem aqui uma explicação também, um resuminho, né? Sobre a diferença aí dos prismas, né? E das pirâmides, conforme eu mostrei para vocês, tá? Na página 34 tem atividades onde vocês vão contar faces, vértices e arestas dessas figuras aqui geométricas, tá bom? Agora, amanhã vocês irão fazer a página 35, que também tem as figuras, os sólidos, onde vocês vão contar faces, vértices e arestas. E lá na página 36, também traz aí, né, o modelo do creme dental e a planificação, e vocês vão identificar a planificação das figuras que aparecem aqui, tá certo? Façam com bastante atenção as atividades, tá bom? E nós nos encontraremos, então, na nossa videoaula de sexta-feira.